Você já se relacionou com uma pessoa da qual você teve a percepção que a mesma tamparia todos os seus tecidos existenciais, ou seja, que te completasse? Então, hoje nós vamos falar sobre a idealização do amor e como os narcisistas usam esse sentimento para manipular as pessoas. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. O ser humano, ele tem a fantasia. E muitas vezes a fantasia ela é alimentada pelo desejo. Freud, ele chama isso de realidade psíquica. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue no mundo real, você vive no mundo mental. Então, essa realidade psíquica, ela se baseia, por exemplo, em devaneios, né? Ou seja, desejos irrealizáveis, do qual nós sempre temos uma certa carência em querer cumprir esses desejos. O interessante quando falamos, por exemplo, da natureza psíquica da mulher e do homem, a natureza psíquica do homem em relação, por exemplo, ao amor ou ao romantismo é de uma maneira muito mais prática e direta. A natureza psíquica da mulher ela é muito mais rica, ela é mais floreada. Por exemplo, ela quando quer conhecer o homem e quer sair com ele, ela sempre conecta, por exemplo, lugares, momentos, cheiros. Então, para você ver que a mulher é mais holística acerca das suas fantasias. Não é só o momento certo, mas é o momento certo com a pessoa certa e no horário certo, do qual que ela idealiza esse momento perfeito. Muitas vezes o narcisista e o manipulador, ele pega o desejo da mulher por aí, o manipulador. Por quê? Ele se baseia muito mais em cenários, né? E eles são ótimos para desenvolver cenários. Porque, por exemplo, como ele já, né, se relacionou com várias mulheres, ele sempre faz algo para poder deslumbrar a mulher. E muitas vezes, quando a mulher, muitas vezes fala assim, eu quero alguém que me impressione. Quando você fala isso, é um dos maiores perigos, porque sem querer você pode conhecer um manipulador e ele vai te impressionar muito bem. Ou seja, você vai ficar encantada. Então, você deseja um cenário, ele monta esse cenário para você. E ele se insere como se fosse uma pessoa perfeita em um lugar perfeito. Então, a partir daí, né, ele já está fazendo o quê? Esse bombardeio de amor, esse bombardeio de afetos, né? Por exemplo, ele oferece para você o sonho e o desejo que você teve. Então, você não só se apaixona por esse homem ou por essa mulher. Na maioria das vezes é o homem que faz isso, né? Mas o interessante é que quando a mulher se apaixona pelo homem que faz isso, ela não só está apaixonada pelo homem, mas está apaixonada pelo desejo que ela criou daquele momento. Não posso negar que esse momento foi mágico para a mulher e cheio de sentidos, né? Porque a mulher tem um caráter muito mais simbólico do que o homem, né? Porque quando ela lembra, ela sempre lembra de momentos, de episódios e de contextos, né? O homem ele só lembra, na maioria das vezes, aquele momento específico. Ele não tem uma visão muito holística. Então, o narcisista ele sempre vai trabalhar com essa espécie de bombardeio de afeto. Então, ele sempre vai te levar a lugares maravilhosos. Aí você vai pensar que essa pessoa é maravilhosa. Ele vai te dar presentes maravilhosos. Você vai pensar que essa pessoa é maravilhosa. Ele vai, por exemplo, te encher de elogios e você vai acreditar que ele te ama. Na verdade, ele está usando a sua fantasia para cativar. Usando a sua fantasia que você tem, ele com o tempo ele vai desfragmentando os seus sonhos. Você vai ficar muito mais frustrada. Por quê? Quanto mais idealização, desejo uma pessoa tem, mais frustrada ela se torna. Por isso que muitas mulheres são frustradas no relacionamento e os homens, mas as mulheres muito mais. É uma questão apenas estatística, tá?
Porque, por exemplo, a mulher, ela sempre procura o homem dos seus sonhos. E muitas vezes o homem dos seus sonhos, muitas vezes não pode ser belo ou lindo. É lógico que isso se, por exemplo, conecta dentro desse pacote. Tem mulher que, por exemplo, conhece homem lindo, que é praticamente um imbecil, um idiota. E tem homem também que conhece mulher, que é praticamente sedutora, mas que também não vale nada. Então, na verdade, os manipuladores sempre se utilizam de cenários. E você vai vincular o que a pessoa é mediante o cenário que ela te mostra. Porque inconscientemente você vai eternizar esse cenário. Que a sua vida sempre será romantizada, cheio de momentos, né, bons, momentos maravilhosos e momentos intensos. Mas o narcisista, na verdade, o manipulador, ele já faz isso, né, na verdade, para te angariar, te conquistar, para depois, né, por exemplo, te despersonalizar. A segunda característica que eles fazem, na verdade, são promessas. Promessas tipicamente irreais. Ele utiliza da sua fantasia, do seu desejo. Depois que ele te conquista, ele sempre vai te prometer levar a um tal lugar. Ele sempre, cada vez que ele comete um lapso, ele promete que irá mudar. Então isso cria um vínculo, na verdade, em relação ao manipulador, que o quê? Né? Interessante esse é, que o quê? Por quê? Porque sempre você vai acreditar que ele vai mudar porque ele te ama. Mas na verdade, ele sempre promete que vai voltar aquele sentimento que tivera com você outrora, é porque você o moldou a ser desse jeito. Ou seja, ele deixa de te dar carinho, deixa de te dar atenção, mas quando ele faz isso, ele te chama, correto? E tu criando essa idealização, o que que ele vai fazer? Ele vai, vamos dizer assim, postergar as promessas, que vai te levar a um determinado lugar lindo e maravilhoso. Mas na verdade não, ele faz isso apenas, cria esses cenários hipotéticos para que você apenas fique, na verdade, junto dele. Então, ele vai trabalhar muito com a sua fantasia e o seu desejo. Então, o momento de quando você irá frustrar com ele, ele sempre vai perceber e vai postergar essa promessa. Então é por isso que muitas vezes a pessoa não consegue se afastar do abusador, porque ele sempre junta para frente algo que nunca vai acontecer. Tá? Então, depois desse aspecto, o que, que ele vai fazer, por exemplo, né, para te manipular até mediante os seus sonhos e as suas fantasias? Ele vai falar para você que te ama demais e que te protege. Então, com isso, ele já está gerando, na verdade, uma espécie de isolamento social, né, e dependência. Então, com isso, vai ter uma consequência muito grande que você vai ter em relação ao abusador, que é dependência química e emocional, né? Você vai ter uma perda de autoestima e um ciclo de trauma, tá? Ou seja, mediante esses fatores. Por que que é o isolamento? Porque ele vai ter ciúme dos seus pares, dos seus amigos, homens relativos, por exemplo, ao trabalho, ou à escola, ou ao meio que você vive, ele vai ter esse ciúme excessivo. Esse ciúme excessivo é um traço patológico, não é cuidado, é apenas uma relação de domínio, porque ele é um ser totalmente inseguro. Então, quanto mais controladora é uma pessoa, mais insegura ela é. Porque isso está ligado ao seu trauma de infância e ele, como tem medo de perder aquela pessoa, que ele não se acha tão lindo e galanteador, né? Ele usa apenas isso para te conquistar, porque quando ele já chega nesse aspecto que ele já gastou todas as suas energias, ele vai fazer o quê? Te isolar das pessoas. E muitas vezes quando você vai o questionar, ele na maioria das vezes vai falar: eu te amo, eu faço isso porque eu te amo, eu te desejo, mas só que você não entende muito bem o que eu sinto por você. Então ele sempre vai terceirizar tudo aquilo que ele faz. E essas técnicas de manipulação que eles usam, na maioria das vezes, que faz você ficar preso nesse ciclo, por exemplo, ele vai distorcer a realidade, na maioria das vezes, para que você deixe de confiar na sua própria percepção e que você sempre acredite na narrativa dele. O que importa é a narrativa dele, não aquilo o que você sente mediante ele e mediante a situação. Porque o manipulador,
né? O narcisista, ele sempre se utiliza dessa psicologia de que, por exemplo, que você sempre está vendo demais, mas ele sempre distorce tudo, mas sempre ele vai falar que você é totalmente dramático ou dramática. Então, por exemplo, a segunda técnica que ele vai se utilizar também é o ciclo de idealização e desvalorização. Ou seja, quando ele já chegou nesse campo, ele vai fazer o quê? Tudo aquilo que ele deseja de você, ele vai te elogiar. Mas tudo aquilo que você deu ou deixou de dar para ele, ele vai desprezar, tá bom? Então ele sempre vai fazer o quê? A partir desse extremo de idealização, por exemplo, ele vai te idealizar, ele sempre vai se mitimizar. Puxa, eu te amo tanto, mas você não me compreende. Então ele vai fazer o que? A vítima se tornar totalmente vinculada a ele mediante essa vitimização é, reversa. Mas quais são os sinais, por exemplo, que você tem que ver em relação a esse amor falso? Por exemplo, você sempre está preso, né, nesse relacionamento falso, não seu para com ele, mas dele para com você. Você pode perceber algumas coisas que é sempre bom você saber. Por exemplo, medo constante. Ele sempre vai ter um medo constante muito grande de te perder. Ele vai acreditar que não é digno do seu amor, mas só que ele faz isso, na verdade, tá? Para te manipular, tá bom? E ele vai ter também, na maioria das vezes, a justificação dos seus próprios comportamentos que são totalmente abusivos. Então, ele tem alguns tipos de padrões que é sempre necessário você reconhecer, na verdade, para não ter essa falsa crença que você está destinado a isso. Então, sabe, pessoas que têm relacionamentos abusivos sempre acreditam que caem de novo em relações abusivas por causa do destino. Não, é porque quando você está totalmente dependente emocional de uma pessoa, você não vê os sinais. Então você, na maioria das vezes, releva, ok? Então esse foi o tema de hoje, está falando sobre essa questão do amor idealizado e de que como os manipuladores usam a fantasia e o seu próprio desejo para te manipular. Então, se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, né? Eu já estou catalogando os vídeos, né, para que vocês possam ver eles de acordo com a playlist, tá bom? E se inscrevam e também contem uma história, qual foi desses temas que aconteceu com você, que você se sentiu totalmente presa. Porque muitas vezes ele trabalha com esse processo de ideologizar, né, por exemplo, você e postergar algo bom somente, por exemplo, para te conquistar e te prender a ele. Então, se vocês ficaram conosco até o final desse vídeo, eu agradeço muito, viu, pelo carinho e pela atenção de todos. E até o próximo vídeo, do qual eu vou falar também sobre a idealização do amor e como o narcisista usa o seu sentimento para ficar totalmente dependente dele, tá bom? Como sempre, eu agradeço o carinho, né, de todos mais uma vez e até o próximo vídeo.